Seja bem-vindo a mais um vídeo tutorial aqui do canal. Nesse vídeo nós vamos criar uma textura de bordado numa fonte usando o CorelDRAW. Bom, gente, que é o seguinte, eu vou criar uma textura de bordado aqui na minha fonte. É bem simples, né, de poder fazer isso. Na internet não encontra muitos tutoriais sobre isso, mas aqui no Corel nós vamos criar essa textura de bordado, tá? Já peço que você deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe esse vídeo com seus amigos para poder ajudar o canal aqui também, tá bom? Então, beleza, vamos lá então. Primeiro aqui eu vou digitar, né, a minha fonte. Escolher uma fonte aqui, né, digitar o meu texto. Eu vou escolher uma fonte, pode ser essa aqui mesmo. Uma fonte um pouco mais grossa, né? Agora aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou duplicar essa fonte. Duplicar, né, esse texto aqui. Eu vou criar aqui um retângulo. Nesse retângulo eu vou colocar um preenchimento. Colocar um verde. Escolher esse verde aqui. Esse aqui não. Esse aqui tá bom. Um verde qualquer aí, tá bom? É importante que você não utilize nem branco nem preto. Porque nós vamos colocar um efeito aqui. Que o efeito ele usa nessas cores base branco e preto. Aí você pode utilizar qualquer outra cor aqui, tá bom? Colorida. Então beleza, vamos aqui em efeitos, criativo, escolhe a opção aqui tecido. Perceba que ele já me dá, né, uma opção aqui de tecido. Agora eu vou vir aqui em tamanho, vou aumentar o tamanho. Aliás, eu vou trocar aqui para rendado, né? Tava concha. Eu vou aumentar aqui o tamanho. Perceba que ele já me deu aqui uma textura, certo? Perceba que aqui ele já tem aqui meio que um tecido. Então aqui eu vou fazer o seguinte. Vou aumentar aqui o brilho, né, para pegar aqui melhor. Vou aumentar também o tamanho aqui ou diminuir o tamanho. Aí vai depender da sua preferência. Vou deixar mais ou menos aqui, né? Não, aqui mais um pouco, mais um pouco. Vou ver aqui. Pronto. 35, 100 em torno disso aqui, tá bom? Acredito que já vai ficar bem interessante. Posso rotacionar, né? Aqui tá um pouco na diagonal, mas se eu quiser o ladrilho aqui reto, posso rotacionar ele aqui em 45 graus e aqui ele vai ficar reto, tá bom? E eu vou trabalhar com ele reto então. Então vamos lá então. Agora eu vou clicar em OK. Ele já me deu aqui essa textura, né? O que que eu vou fazer aqui agora? Eu vou converter essa textura aqui em imagem. Vou converter em imagem, tá? Feito isso, eu vou voltar aqui novamente em efeitos, criativo, tecido. Mais uma vez, ele já vai me dar aqui essa textura. Agora eu vou aumentar um pouco a textura. Exatamente, perceba que aqui ele já me deu, né, uma textura de bordado. Bom, aqui agora é o seguinte, eu vou vir aqui, vou até aumentar essa textura um pouco, né, de tamanho. Vou vir aqui com o texto, posicionar ele aqui ao meio, né, jogar aqui para trás. Aqui eu vou selecionar o texto, vou vir aqui com Shift e clicar em cima da imagem. E vou pegar a interseção dessa imagem. Então aqui ele já vai me dar, né, essa textura aqui. Agora aqui é o seguinte, eu vou vir aqui, selecionar nessa parte aqui que eu peguei. Vou vir aqui em efeitos, desfocar e usar o desfoque de movimento. Bom, vou deixar aqui no 3, não, 3 aqui tá bom. Vou clicar em OK. Agora é o seguinte, eu vou vir aqui em efeitos, vou vir aqui em criativo e vou vir aqui em tecido mais uma vez, tá? Aqui eu vou só regular o tamanho. Perceba que ele já me dá, né, uma métrica aqui como se tivesse bordado, mas que eu vou estar regulando isso aqui, tá? Vou aumentar o brilho um pouco para que eu possa ver melhor aqui, né? Vou deixar o completo aqui mesmo, 100%. E aqui no tamanho eu vou só regular o tamanho, que já vai ficar legal, certo? Aqui vou voltar aqui na fonte, na minha fonte
principal. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pintar ela de verde também, tá? Só para pegar um efeito aqui. E eu vou colocar uma sombra nessa fonte. Como que eu faço isso? Eu vou vir aqui em sombra, né? Ferramenta sombra. Vou vir aqui em sombra interna, vou alternar aqui, tá? Vou vir aqui, ou então eu vim aqui na predefinição. Eu vou escolher uma predefinição aqui, ó. Essa aqui. Certo, essa sombra aqui que eu quero, exatamente. Eu vou separar aqui a sombra com Ctrl K. A tecla de atalho é Ctrl K, né? Vou jogar essa sombra aqui acima para criar esse efeito aqui, tá? Se eu quiser clarear essa imagem aqui do bordado, eu venho aqui em efeitos, ajustar, olha aquele curva de tom. Vou só redefinir aqui e vou dar uma clareada nessa imagem, né? Para ficar mais visível o meu efeito. Pronto. Agora eu vou centralizar, né, a sombra com o elemento aqui. Agora que é o seguinte, vou só testar aqui essa sombra com o efeito de mesclagem. Eu vou vir aqui na ferramenta transparência, aqui tá multiplicar, né? Vou colocar aqui em normal e vou colocar aqui um adicionar para criar esse efeito aqui no meu texto, né? Um efeito mais cheio. Ou então eu posso estar adicionando aqui um outro efeito, né? Eu vou testar aqui também, vou multiplicar. Já ficou um pouco mais escuro, não ficou tão legal. Então eu vou colocar um adicionar aqui. Aliás, eu vou deixar sem esse efeito. Bom, aqui agora é o seguinte, eu vou vir aqui no meu texto novamente. Vou vir aqui na ferramenta contorno. Vou vir aqui em contorno interno. Vou só diminuir um pouco o tamanho desse contorno, tá? Mais ou menos aqui tá bom. Vou separar mais uma vez com a tecla de atalho Ctrl K. E vou jogar esse texto centralizado aqui na minha arte. Agora aqui é o seguinte, eu vou tirar o preenchimento e vou desse objeto do texto, né? Vou jogar ele aqui para cima. Vou tirar aqui o preenchimento e vou deixar apenas a borda. Agora vamos trabalhar aqui com a borda. A borda aqui é o seguinte, vou apertar a tecla de atalho F12 e aqui eu vou trabalhar aqui a borda. Vou trabalhar aqui com 4 milímetros, 0,4, perdão. O estilo aqui eu vou trabalhar com pontilhado, eu vou escolher um pontilhado aqui. Também os cantos e traços arredondados, tá bom? Acredito que aqui tá legal, vou só mudar aqui o tamanho para 5 para ver como é que fica. Ficou um pouco forte, né? Deixa eu ver. Ah, ficou bacana. Vou testar o 4 aqui. O 4 ficou melhor, ficou mais legal, né? Então, deixar o 4, clicar em OK. Perceba que aqui eu já tenho mais ou menos o meu bordado aqui já aparecendo aqui, né? Agora que eu vou fazer mais uma coisinha aqui para deixar o meu bordado mais realístico. Então, vou voltar aqui na minha fonte. Vou pegar novamente a ferramenta contorno e vir aqui em contorno externo. Eu vou aumentar aqui, né? Um pouco. Vou deixar aqui com os cantos arredondados. E agora com a tecla de atalho Ctrl K mais uma vez, eu vou separar esse contorno. Eu vou jogar ele para trás e centralizar o meu contorno aqui. Vou deixar aqui uma com cinza. Esse cinza aqui tá bom. Agora aqui é o seguinte. Perceba que eu tenho o meu traçado aqui, porém ele não tá com efeito visual tão legal, né? O que eu vou fazer? Eu vou equalizar primeiro a cor. Eu vou vir aqui no contorno, na ferramenta contorno. E aqui na cor, vou selecionar uma cor parecida, não igual, né? Mas a cor mais clara aqui da minha imagem. Vou dar uma clareada aqui, vai ficar mais fácil. Porque eu não vou deixar tão branco, deixar meio que um cinza. Uma cor aqui um pouquinho mais suave, tá? Essa cor aqui tá bacana. Vou clicar em OK. Agora aqui é o seguinte, eu vou trabalhar aqui, vou duplicar esse contorno com a tecla mais aqui, né, do teclado, e vou jogar ele um pouquinho para baixo. Eu vou pintar ele com o botão direito aqui de preto, tá? Para criar uma sombra. Vou jogar ele para trás agora com o Ctrl
DAW. E ele vai criar aqui essa sombra. Essa sombra aqui que eu quero no contorno, tá? Bom, gente, se vocês forem observar que eu já tenho, tá, o meu efeito de bordado. Só localizar aqui a minha sombra. Onde que essa sombra aqui está? Vou agrupar aqui nesses contornos. Eu vou localizar aqui a sombra. Deixa eu só localizar onde que ela está. Eu não tenho mais a minha sombra, então eu vou criar a minha sombra aqui novamente. Eu acredito que apaguei a sombra sem querer, tá? Então eu vou vir aqui novamente, sombra, e pegar aqui novamente o mesmo efeito aqui de sombra, que é esse aqui. Bom, com a tecla de atalho Ctrl K, vou separar ela novamente, e vou jogar ela aqui acima do meu texto. Bom, gente, o meu efeito de bordado aqui já está pronto. Vou até testar aqui o meu efeito de bordado. Esse aqui é o meu efeito de bordado. Aqui eu posso trabalhar, por exemplo, nesse contorno, algo mais realístico, como por exemplo, uma transparência. Eu vou vir aqui em transparência, né? Jogar uma transparência aqui de 20 no lugar de 50, colocar um 20. E aqui eu já tenho o meu efeito de bordado. Interessante, eu posso trabalhar aqui também a variação de cores, mas para esse exemplo aqui eu já tenho aqui um efeito de bordado no CorelDRAW. Deixe o seu joinha para poder ajudar o canal e compartilhe esse vídeo também para poder ajudar o canal. Eu fico por aqui e te deixo um forte abraço. Valeu!